lugar. Reina, Senhor, neste lugar. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. O nome do seu segundo filho era Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel na cidade de Ramá, e disseram-lhes: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Vamos fazer aqui uma pausa para você entender. Deus, Ele quis levantar uma nação santa, uma nação que servisse a Ele e fosse testemunha para as outras nações da existência dEle, da grandeza dEle, do poder dEle. Então Deus escolheu Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos, e com os 12 filhos, nos dias de José, que era um dos 12 filhos, mudou-se para o Egito. No decorrer de 400 anos, aqueles 12 filhos se multiplicaram e nasceu um povo, que ainda não era uma nação, era apenas uma grande quantidade de pessoas descendentes de Abraão, que eram os filhos de Israel. Eles eram chamados filhos de Israel porque eram descendentes de Jacó, e Jacó passou a se chamar Israel. Por isso, eram os filhos de Israel. Mas ainda não era uma nação, pelo contrário, era um povo, um bando de pessoas escravizadas no Egito. Então, Deus levantou Moisés, libertou o povo da escravidão, como vocês conhecem a história, e levou eles até o Monte Sinai. E ali deu a eles a última coisa que faltava para fazer deles uma nação, um país, que eram as leis. Não existe país se não houver leis, constituição de uma lei. Então ali, naquelas tábuas dos 10 mandamentos, nascia a nação de Israel, a nação santa de Deus. Amém? E então Deus foi levantando líderes, como foi o caso de Moisés, Josué, e foi conquistando terras. Aquela nação foi se estabelecendo. Mas, diferente das outras nações, a nação de Deus não tinha um rei, homem, que governava aquela nação. Porque o próprio Deus era o rei do seu povo. E ele governava o seu povo, a sua nação, através dos seus servos. Uma altura foram os líderes, como Moisés, Josué. Outra época foram a época dos juízes, como Sansão, Jefté, Gideão. Outra altura, como agora, foram a dos profetas, como foi o caso de Eli, e aqui o profeta Samuel. Então, Deus guiava o seu povo e não deixava faltar absolutamente nada. Dava vitórias para eles por onde quer que eles fossem, e dava as orientações que precisavam dar através dos profetas. Só que houve um momento em que o povo se juntou, como nós vimos aqui, e disseram: não, nós queremos ter um rei também. Queremos que haja um rei homem para nos governar também. Quando eles disseram isso, Samuel ficou muito triste e ficou se perguntando: aonde eu errei? Aonde eu falhei? Porque você conhece a história, sabe que Samuel era profeta desde criança. Lembra que ele nasceu da Diana, que era estéril, e ela ofereceu ele para o templo, e ele foi criado pelo profeta anterior a ele, o profeta Eli, e foi profeta já muito cedo.
Agora ele já era muito velho, ou seja, já haviam se passado muitos anos à frente daquele povo, e ele se perguntava por que agora o povo está cobrando um rei. Aonde eu errei? Aonde eu falhei? Ele viu a maioria daquelas pessoas nascerem, ele era o representante de Deus para aquele povo. Por que agora eles estavam rejeitando a Deus como rei deles? Por que eles estavam agora rejeitando a liderança dele para com aquele povo? Se você puder depois na sua casa, com calma, lá na frente, no capítulo 12, quando ele entregou o cargo para o povo, ele perguntou para as pessoas: aonde eu errei? Qual foi o boi, o animal que eu tomei de vocês? A qual de vocês eu fui injusto? E eles disseram: em nada. Ou seja, ele ficou com aquilo na cabeça dele, achando que ele era o culpado do povo estar rejeitando a Deus como rei. Mas olha só, quando ele falou com Deus, quando ele apresentou aquela situação a Deus, no versículo 7 está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes é a mim que me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olhem para o pastor, por favor. Deus falou para o profeta Samuel: o problema não é com você, Samuel. O problema não é você. Eles não estão rejeitando a você, é a mim que eles estão a rejeitar. E Deus disse assim: conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000, chefes de 50, para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, para que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olhem para mim, por favor. Deus falou para Samuel o seguinte: eles querem um rei, não querem? Então tá bom, atenda ao pedido deles, mas primeiro você vai dizer para eles o que é que esse rei vai ter direito sobre eles. Então tá bom, vocês querem um rei? Esse rei vai tomar as suas filhas para serem cozinheira para ele? Esse rei vai tomar os vossos filhos para dirigir os carros e lutar nas batalhas do seu rei? Esse rei vai tomar o melhor das suas terras para fazer a plantação da comida dele? Esse rei vai dizimar todas as vossas colheitas para sustentar o seu palácio e vai governar sobre todos vocês? Em outras palavras, pense bem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo um rei, mas esse rei vai ter direito sobre vocês. Aí então o povo respondeu, olha só, versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Em outras palavras, mesmo sabendo que aquele rei teria direito sobre eles, tomariam parte das suas terras, dizimariam as suas colheitas, e ainda tomariam seus filhos para trabalhar para ele, ainda assim eles disseram: mesmo assim, queremos um rei. A gente vê essa mesma cegueira nos dias de hoje, quando você vê pessoas
mesmo sabendo que aquela amizade está lhe fazendo mal, mesmo sabendo que aquele vício está destruindo sua vida, seu casamento, mesmo sabendo que aquele emprego ou que aquele lugar que ela está frequentando está fazendo mal, mas mesmo assim, às vezes a pessoa prefere continuar submetida àquele mal que está lhe prejudicando, do que deixar Deus governar a sua vida. Então, eles estavam cegos, e mesmo assim, mesmo Deus tentando abrir os olhos deles, eles continuaram insistindo que queriam um rei. Porém, no versículo 20, a gente entende o porquê que eles estavam assim tão cegos. No versículo 20, está escrito assim, que eles disseram: nós também seremos como todas as outras nações. Isso aqui é muito importante você entender. O que eles queriam? Eles queriam ser como as outras nações. As outras nações têm um rei, nós também queremos ter um. Então eles disseram: nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então eles olhavam para as outras nações e quiseram ser como aquelas nações, e por isso rejeitaram a Deus como seu rei. Trazendo isso para nós, para os nossos dias, às vezes há pessoas que olham para os incrédulos e querem ser como eles, e rejeitam o fato de que Deus escolheu ela para fazer parte de uma nação santa, rejeitam o fato de que Deus escolheu ela para ser diferente, como Jesus disse, ser a luz do mundo, ser o sal na terra. E se Ele nos escolheu para sermos diferentes, e a gente olha para os incrédulos e queremos ser igual a eles, nós estamos rejeitando aquilo que Deus escolheu para nós. Uma vez, um jovem, numa altura do jejum de Daniel, conversando com ele, eu perguntei: olha, o que está faltando para você ser batizado com o Espírito Santo? E ele falou: olha, pastor, o mundo ainda me atrai. Às vezes eu fico olhando para os jovens lá na escola, às vezes eu vejo os jovens nas redes sociais e tenho vontade de ser como eles. Às vezes há pessoas que estão dentro da igreja e quando ela abre mão, às vezes ela abre mão de um vício, ela abre mão de algum costume, ela pensa que está sendo controlada, ela pensa que está sendo, vamos dizer, que está sendo controlada pela igreja, pela religião, mas não é isso. Ser cristão é ser diferente, porque se eu venho à igreja e quando eu saio da igreja eu sou igual, eu falo igual, eu penso igual, eu ajo igual, eu tenho atitudes igual aos incrédulos, então aonde está a conversão? Aonde está o novo nascimento? Aonde está a diferença entre eu, que sou uma pessoa convertida, e os incrédulos? O erro daquele povo foi querer ser como as outras nações, e o erro de muita gente dentro da igreja é querer ser como os incrédulos, pensar como eles, agir como eles, falar como eles, e então acabam rejeitando Deus como seu rei. E você veja como eles foram injustos. Eles disseram: queremos que um rei julgue, para nos julgar e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Qual foi a vez que Deus não fez isso para eles? Quando foi que eles foram para a guerra e Deus não foi para a guerra com eles? Quando foi que eles precisaram e Deus não julgou a causa deles? Se a gente for ver, desde que eles saíram do Egito, Deus nunca desamparou eles. Quem foi que abriu o Mar Vermelho para eles saírem da escravidão? Quem derrubou as muralhas de Jericó para eles tomarem posse da terra que eles deviam passar por ela e tomar posse da terra prometida? Quem foi que sustentou eles no deserto? Quem foi que protegia eles do calor do sol durante o dia com uma coluna de nuvem e aquecia eles do frio na noite com uma coluna de fogo? Quem foi que deu a eles a terra que manava leite e mel e vitória em todas as batalhas que eles tiveram? Mas eles, mesmo assim, quiseram rejeitar esse rei que era Deus para ter um rei o quê? Homem diante deles. E muitas pessoas deixam de fazer de Deus o rei das suas vidas para fazer do filho,
para fazer de um amigo, para fazer de um namorado o rei da vida delas. Muitas pessoas têm cometido o mesmo erro que o povo de Israel fez no passado. Então eles insistiram. Ouvindo isso, versículo 21, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. E aí no capítulo seguinte você vai ver que eles levantaram Saul como rei deles. Então olhem para mim, por favor. Deus poderia, sendo Ele todo poderoso, Ele poderia simplesmente bater o pé e dizer o seguinte: não, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, eu vou continuar sendo o rei de vocês, queiram ou não queiram, eu vou continuar sendo o rei de vocês. Mas Deus não é assim. Ele não pode ser rei de alguém que não quer ser reinado por Ele. Ele não pode governar a vida de alguém que não quer se deixar governar por Ele. Deus, como você viu aqui, falou 2 vezes para Samuel: faz o que eles estão pedindo. Eles querem um rei? Dá um rei para eles. Uma vez uma senhora, lembra daquelas notícias que tiveram uns anos atrás? Uma senhora chegou na igreja com uma sacola cheia de coisas da igreja, livros, envelopes, revistas, jornais, e falou assim, entregou a sacola e falou assim: pastor, eu vim hoje só entregar isso aqui, eu estou deixando de vir à igreja. Eu falei: tá bom, senhora, Deus abençoe, se a senhora precisar de alguma coisa, as portas estarão aqui à sua disposição. E ela ficou esperando. Como ela viu que eu não fiquei insistindo, ela virou para mim e disse assim: o senhor não vai falar nada? Eu falei assim: senhora, não somos nós que precisamos, não é Deus que precisa da gente, somos nós que precisamos dele. Eu não vou ficar aqui suplicando para a senhora não deixar a fé que um dia a senhora abraçou. Se a senhora já está decidida, eu não posso fazer nada. E Deus, Ele não obriga ninguém, mas também não pode proteger, não pode guardar, não pode ensinar alguém que não se submete a Ele. Por outro lado, quando Ele encontra uma pessoa que diz assim: olha, Deus, eu fiz o que queria da minha vida, fui o dono do meu próprio nariz, sempre disse que queria fazer as coisas do meu jeito, acreditar do meu jeito, crer do meu jeito, ter a minha fé do meu jeito, e olha o que eu fiz com a minha vida: destruí minha vida, destruí meu casamento, destruí minha credibilidade com meus filhos, minha vida está uma desordem total, eu não sei mais o que fazer com a minha vida, e eu vim aqui para entregar ela, para o Senhor governar a minha vida, para o Senhor reinar na minha vida, para o Senhor me ensinar a ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Aí Deus vem e reina sobre a vida dessa pessoa. Ele passa a governar a vida dessa pessoa, ensinando, não obrigando, ensinando: é por aqui, é assim, e a vida dessa pessoa passa a ser uma vida diferenciada. Diferente dos incrédulos, sim, mas assim como ele é diferente no caráter, assim como ele é diferente nas atitudes, ele é diferente também no seu interior. Porque eu duvido que uma pessoa que tem a vida governada por Deus não seja melhor do que a vida de uma pessoa que deixa-se governar por si mesmo ou pelos outros. Amém? Mas isso, quem decide é quem? Somos cada um de nós. Ele nos deu a vida e deixa a nosso critério escolher como nós queremos vivê-la. Se como Ele, como Rei, ou se os vícios, ou se a família, os amigos, ou se o mundo reinando e governando nossas escolhas. Amém? A decisão é sempre de cada pessoa. Fiquem de pé, por favor.